Abra sua Bíblia se você quiser, ou ligue a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versos 27, 28, 29, 30. Estamos falando sobre transbordar. Esse é o ano de transbordar em todas as coisas. O texto fala transbordando de gratidão, mas nós estamos falando de transbordar de excelência. Vai ser um ano mais excelente na sua vida, transbordar financeiramente. E estamos ministrando desde a virada do ano, estamos ministrando sobre a importância de caminhar com a pessoa certa. Lembram disso? Falamos de Abraão e Ló, que por andar com Abraão, sem nenhuma estratégia particular, sem nenhum plano maravilhoso de financeiro, ele prosperou, enriqueceu só por andar com a pessoa certa. E a gente fez o desafio: caminhe conosco esse ano, e Deus vai romper na sua vida, e você vai galgar outros patamares, vai subir de nível em comunhão com o Senhor, em comunhão com sua família, em prosperidade, na área financeira também. Temos recebido testemunhos, estamos compilando, e a gente vai começar a liberar esses testemunhos, mas a gente já tem algumas coisas para contar. Eu quero dar um testemunho que eu ia guardar mais para frente, mas para você saber, quando virei esse ano, eu disse: Senhor, esse é o ano de transbordar. Não fui eu que escolhi o tema, foi o pastor Joelson que sugeriu o texto, e aí a gente escolheu essa frase, ano de transbordar, e eu requisitei: Senhor, há tantos anos eu tomo remédio para controlar a glicose, controlar a minha pressão sanguínea. Eu tomo o quê? Mais de 15 anos, né? Quase 20 anos eu tomo remédio e tomando remédio 2 de manhã e 2 de noite, minha glicose ainda é 130, 140. Tem os guardiões do santuário que ficam: pastor, pode comer isso? Pode, ela está liberada? Eu sei isso, ainda tem isso. E esse ano, quando viramos o ano, eu coloquei isso diante do Senhor: Senhor, eu estou cansado de tomar remédio, estou cansado, e estou virando o mês de janeiro, e tenho cuidado da minha glicose, e pela primeira vez em 20 anos, minha glicose está a 96. E a minha pressão está 10 por 7,5, irmãos. Aí você disse: aumentou a dose? Não, tirei os remédios. Fui desmamando esse mês. Quando ela mediu, ela disse: amor, vou tirar um. Éramos 2 remédios de manhã, 2 de noite. 3 de manhã e 3 à noite. Ela falou: vou começar a tirar. E aí foi tirando, e a gente controlando. Eu falei: Senhor, esse é o ano de transbordar em saúde. Amém? Alguém precisa de saúde transbordante aí? Esse é o ano, é o que eu desejo para você. Eu não posso pregar para você o que eu não recebo, né? Então eu estou feliz. Na minha vida começou a acontecer já em janeiro, para a glória do Senhor. Não é impressão sua, não. E o peso? Minhas filhas nunca me viram com o peso que eu tenho hoje. 102, 105, 101, 99. Hoje eu peso 90 quilos. Em um mês eu perdi já peso, estou com 90 quilos hoje. Não é impressão sua, não, nem na televisão, não. Estou mais leve mesmo. E esse ano vai ser diferenciado para todo mundo, em nome de Jesus. Eu falei, né? Falando em termos normais, cola comigo, irmão. É o que eu estou dizendo. A gente fala: vê com quem você anda, cola comigo, né? E você vai ver o seu ano terminar melhor. Você de casa também. Mateus 19, 27 a 30, já me ajudaram ali colocando. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Que recompensa, pois, teremos nós? Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês, falando aos 12, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aí uma promessa que alcança a nós também: e todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos, ou campos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais. Repita: 100 vezes mais. 100 vezes mais. E herdará a vida eterna. A gente está falando de prosperar nesse ano de transbordar, em todas as áreas. E aqui é um versículo em que o Senhor fala de 2 esferas em que Ele vai nos abençoar. Ele diz: receberá, nas outras versões diz, nessa terra, 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Fala daqui e fala de lá. Isso desmistifica aquela palavra que, quem sabe, você cresceu ouvindo, que o que Deus tem de bom para nós é lá no céu, irmãos. Aqui é luta, é quase um karma.
Aqui, irmãos, aqui é passar luta, aqui é um negócio, é isso mesmo, né? E aí vão cantando o hino, que a vitória vai chorando, geme e chora. Eu fiquei esperando uma interpretação melhor nesse hino. Se fosse, quer vitória, vai orando, mas vai chorando, geme e chora. Então nossa vida aqui é isso, irmãos, é gemer, chorar, e se quer vitória, a vitória vai vir no céu quando você for arrebatado. Não, o Senhor falou, qualquer de vós, todo aquele que deixou alguma coisa por amor a Ele, vai nessa terra ter uma recompensa, Ele diz 100 vezes mais, e na eternidade vai estar herdando a vida eterna. Ele diz, todo aquele. E do que é que Pedro estava falando quando o Senhor respondeu, para que o Senhor respondesse isso? De ter deixado tudo. É que o Senhor, nesse texto que nós lemos, ele tinha recebido o mancebo de qualidade, em outras palavras, o jovem rico, um cara novo, bonitão, provavelmente, um lindo candidato para uma solteira, cheio de posses, e ele vem a Jesus com o coração sincero, ele quer servir a Jesus, mas quando ele chega lá, ele usa uma expressão que para nós foi traduzida de uma maneira muito leve, quando diz assim, que farei para herdar a vida eterna? A frase no original é, quanto custa para te seguir? Ele tinha condições, então ele falou, quanto custa para te seguir? Aí o Senhor, já que é nesses termos, vamos lá, sabendo que ele era rico, o Senhor falou, tem vaga, rapaz, tem vaga, e você novo assim, eu estou precisando de um cara desse, vai lá, vende tudo que você tem, e com o que você arrecadar, você dá aos pobres, depois você vem, e aí a gente sai caminhando juntos. E a Bíblia diz que a resposta dele foi se entristecer, a calculadora começou a rodar na mente dele, caramba, terras, camelos, tapetes, propriedades, empregados, vende tudo? Vende tudo, e depois dá para os pobres, e aí você vem e me segue. E ele saiu triste, diz a Bíblia, fazendo as contas de tudo que ele teria que deixar para seguir a Jesus. Há inclusive um estudo que diz que quando Jesus estava indo para o Calvário, carregando a cruz, conta-se de um rapaz que estava observando o Senhor, nu e envolto num lençol, e aí os soldados foram agarrá-lo, e ele deixou o lençol e saiu nu, e dizem que é esse jovem que depois de não ter aceito a proposta de Jesus, parece que ele um dia se arrependeu, vendeu tudo, e quando procurou Jesus, Jesus já estava sendo levado para a cruz, então ele veio para dizer, vendi tudo, estou só aqui nu, embrulhado nesse lençol, e até o lençol tomaram dele, mas é apenas uma bela especulação, que o pastor Pedro depois pode garantir se é verdade ou não, mas pelo menos é uma bela história, não é? Do rapaz que pode ter sido aquele que deixou tudo, mas já era o final da história para Jesus ali, e ele não pôde seguir a Jesus. O texto conta desse rico que não conseguiu aceitar a proposta de Jesus de deixar tudo, e quando ele sai, Pedro fala isso. Pedro estava perto e disse, Senhor, nós temos deixado tudo e te seguimos, que recompensa, pois, teremos nós? Do que Pedro estava se lembrando, irmãos? Pedro estava se lembrando de como foi o encontro dele com Jesus, a pesca maravilhosa que está em Lucas 5, quando Pedro tinha acabado de atravessar uma noite de pesca sem pegar nada. A Bíblia diz, Jesus se aproxima, tem uma multidão, Jesus iniciando seu ministério, viaja comigo, imagina que isso aqui é o mar, e Jesus está vindo, e vocês são a multidão atrás de Jesus, ele quer um lugar, um planalto, ele quer uma plataforma para ministrar para eles, chega à beira-mar, a multidão está pressionando Jesus, começando no ministério, ele olha, tem 2 barcos e 4 pescadores, que passaram a noite no mar, e não pegaram nada absolutamente, e estão lavando as redes. Pedro sentado ali na borda do barco dele, não pensa que é um botinho não, irmãos, eram barcos imensos, que dava 12 pessoas, e ali eles carregavam vários amigos, e muita carga, muito peixe, ele está sentado lavando a rede, que uma noite inteira não pegou nada, então ele está saindo de um fracasso, sendo um profissional, aí Jesus chega assim, e diz assim, dá para você levar o seu barco um pouquinho para a água, para que eu possa ministrar para eles? Uma proposta petulante, porque Jesus não era conhecido dele, ele está trabalhando. Aí Jesus chega, dá para você me emprestar seu barco e empurrar para ali? Aí ele aceita, e ele então tira o barco do cais, ou da onde estava atracado ali, e o barco entra um pouquinho na água,
ao ponto de Jesus poder ministrar dali, pegando o vento, o terral, que é que sopra do mar para a terra, e o Senhor pegar esse vento, os surfistas entenderam agora, né? O vento terral, e aí o Senhor pegando esse gancho, ele fica no barco, e Pedro fica ali no leme, só controlando para o barco não ir para longe, nem voltar para a terra. Ele ficou controlando aquela plataforma flutuante e Jesus ministrou. Então ele recebe de bastidores, ele ouve a mensagem de Jesus para o povo e ele vai se admirando de Jesus. Diz o texto, quando Jesus termina de ministrar, para agradecer a Pedro, diz assim, vamos para o mar alto agora. E aí tem os outros discípulos, que era Pedro, Tiago e João no barquinho, você lembra? Pedro, André, Tiago e João. Alguém jogou até André na música, para fora da música, jogou na água, porque hoje nem se fala do André, mas ele estava lá, era uma sociedade pesqueira de 2 pares de irmãos, e aí ele disse, vamos para o mar alto. Aí Pedro, já impactado pela palavra, diz assim, mestre, todo respeito, eu sei que o senhor entende do negócio, o negócio é Bíblia, palavra e tal, mas a gente entende de pescaria. A gente passou a noite inteira no mar, mas não pegamos nada absolutamente. Porém, olha o impacto da palavra que ele ouviu Jesus ministrando para os outros, ele só ali nos bastidores. Porém, sobre a tua palavra, para não fazer desfeita, a gente lança, né? Já fiz isso outras vezes, a gente lança. E aí eles foram para o mar alto, tiveram que navegar um pouco mais, e eles jogam as redes. Quando eles jogam as redes, a Bíblia diz que as redes quase se rompiam. Eles nunca viram uma pesca daquela. Tiveram que chamar os outros amigos para vir com os barcos, para poderem controlar, receber todo aquele peixe que quase afundava os barcos. Então ele se maravilhou, e ele cai diante do Senhor e diz, afasta-te de mim que eu sou um pecador. Do tipo, eu não estava crendo, eu nunca vi isso. O que o Senhor fez é uma maravilha, é algo extravagante. Então Pedro não tinha nada de manhã, ouve a palavra do Senhor, momentos depois ele tem muita coisa ao ponto de ele dizer, eu sou o cara, agora eu sei pescar mesmo, eu vou fazer isso outras vezes. Quando ele está se programando para um novo empreendimento na sua vida, aí o Senhor diz, agora que você tem, deixa tudo e me segue. E aí Pedro olhou aquela peixaria toda, já pensando em abrir filiais, e vou fazer aqui, vou botar mais os 2 barcos, vou contratar outros caras, porque esse mar dá, gente, esse mar é que eu não estava sabendo, mas é nesse local, ele fazendo os cálculos, aí o Senhor diz, deixa tudo e me segue, e diz, e deixando os barcos na praia, deixaram tudo e o seguiram. Em outras palavras, raramente Jesus convida para segui-lo alguém que não tenha nada para deixar para trás. Quando você diz assim, o dia que eu não tiver trabalho, o dia que eu estiver aposentado, o dia que eu estiver na maré mansa, aí eu vou seguir a Jesus. Tira o cavalinho da chuva que ele não vai te chamar nessa época. Ele está te chamando agora, quando você está super ocupado, tentando controlar seu tempo, porque ele te pede para deixar alguma coisa, porque o texto diz, ninguém que deixa pai, mãe, irmãos, terras ou qualquer outra coisa, por amor de mim, é digno de ser meu discípulo. Então seguir a Jesus, irmãos, significa renunciar coisas, deixar coisas. É disso que Pedro está falando, nós deixamos tudo. Ele estava lembrando daquilo. Aí o Senhor desafiou Pedro, dizendo com a sua resposta, enquanto o rapaz ia embora pensando nas riquezas que tinha, o Senhor falou, qualquer de vós que tiver deixado mãe, pai, irmãos, por amor de mim. E aí você pensa assim, o que é isso, abandonar pai e irmão? Não, eu passei por isso, irmãos, eu passei por isso. Aos 16 o Senhor me chamou para o campo missionário, mas disse, segura a onda que eu vou te avisar. Eu até esqueci. Aos 29, 13 anos depois, aí era outro ambiente, era outro nível. Agora eu era pastor, agora eu estava ministrando na casa de Deus, agora eu estava numa igreja que eu amava, eu estava crescendo ministerialmente, sendo reconhecido. Nessa hora ele falou, chegou a hora de deixar tudo e ir. Eu não entendi, meus pais não entenderam, minha igreja não entendeu, porque a hora que o Senhor te chama para deixar alguma coisa, não espere que todo mundo vai te aplaudir, dizer, é isso mesmo, esse é o cara. Não, ninguém.
Meu pastor não entendeu. Meus pais, tadinhos, me chamaram e disseram: o que a gente fez para isso, Jesus? Por que você vai pegar uma neném de 1 ano e a outra que tem 4 anos? Por que você vai fazer isso com a gente e levar os únicos netos que nós temos, você vai levar para longe, para o outro lado do mundo? Há 35 anos atrás, os Estados Unidos parecia que era depois da China, de tão longe que se pensava. Quase ninguém ia para lá. Por que você vai fazer isso? Você imagina ouvir sua mãe falando isso com lágrimas nos olhos: meu filho, por que você está fazendo isso com a gente? Mãe, você me entregou para Deus quando eu nasci, você disse que eu era dele, agora ele está falando que quer que eu vá, mãe. Quem vai te manter? Ninguém vai me manter, a não ser Deus que está me chamando. Então, quando os pais analisam que você está indo sem patrocínio, que você está indo sem cobertura espiritual, se preocupam mais ainda do que é natural. Você quer saber do que essas crianças vão viver? O que elas vão comer? Minha mãe dizia assim: essas crianças não são pomba-rola que come areia não, hein? Criança precisa de comida, hein? Meu irmão ia lá em casa, abria a geladeira para checar se tinha alimento na geladeira para as crianças, que eram recém-nascidas. E você explica, não tem explicação, irmão, você dizer para os familiares. A igreja disse: o que é? É o salário? A gente aumenta, é porque não demos um carro a ele. Gente, se vocês fizerem isso e eu ficar, é que eu não tenho chamada, é que eu estou indo por aperto, e eu não estava num momento apertado, eu estava num momento muito agradável, e é nessa hora que o Senhor chama, como com Pedro. A hora que Pedro está curtindo a pescaria que ele nunca teve, o Senhor falou: agora eu quero que você deixe tudo para me seguir. Agora que ficou bom. Então, se você quer seguir a Jesus, e te ensinaram que seguir a Jesus é vida de pudim, é vida de agora só bênção, agora não tem mais perdas, agora não tem mais prejuízo. Não, te ensinaram errado. Seguir a Jesus fala de deixar coisas para trás, de abandonar coisas que você se apegava e agora você tem que desapegar. Diz o texto que o Senhor falou para eles: se alguém não deixar pai, mãe, irmãos ou qualquer outra coisa, terras, por amor de mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. E versículo 11 de Lucas diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Jesus não costuma chamar pessoas que não têm o que deixar. Se alguém não tem o que deixar, como Pedro não tinha, Jesus dá para depois pedir para que você deixe. Hoje a gente está recebendo oficialmente nossos filhos Naldo e Aninha. Apresentei aqui no mês de janeiro, no início de janeiro, quando eles decidiram, sem manipulação minha, né? Segurei a onda para não manipular, disse, mas decidiram vir, e aí pediram sinais a Deus, o Senhor deu os sinais, foram lá, e a gente ficou aqui orando, irmãos. Nós deixaram as crianças conosco. Como eu já passei por isso antes, então imaginava o que eles estavam passando. Mas sabe o que você é voltar na sua casa de 2 andares nos Estados Unidos, completamente mobiliada? Você pagou pelos móveis, você mobiliou. Você tem um carro de 7 lugares bonito, um Buick na garagem, Buick, não é? Buick na garagem. Você tem uma escola pública que te dá uma qualidade melhor que as escolas particulares do Brasil, com toda a cobertura. Você tem um governo que financia tudo que seus filhos precisam. Você tem segurança para andar com o celular de última geração, às 2 da manhã, pelo seu bairro, com o seu cachorrinho, e você tem a segurança que não vai ser assaltado. E você, de repente, voltar lá e desmontar a casa, doar os móveis, anunciaram para a igreja lá, ó, tem alguma família que acabou de chegar? Nós estamos doando os móveis. Foram doando os móveis, foram entregando, entregaram o carro, entregaram tudo e saíram de lá com 6 malas. Tudo que sobrou veio em 6 malas. Os computadores, perguntaram às crianças: escolhe um brinquedo só. E os garotos, cada um tinha seu quarto cheio de brinquedos. Eu dormia lá quando íamos no quarto de Estela, e ela dormia no quarto de Zion, todo cheio de brinquedos. Escolhe 2 brinquedos, cada um escolheu um, e foi o que colocaram na mala para trazer. A Estela falou assim: eu só quero que traga a cadelinha. E aí Deus abriu as portas, porque conseguiram trazer a cadela sem pagar taxas, porque é um custo tremendo para trazer um cachorro de um país para o outro. Conseguiram trazer, a companhia aérea não cobrou. Mas quando chegaram com as malas assim no aeroporto, a gente sentiu, porque a gente já passou por isso. A gente já foi daqui para lá e fomos de malas, e já voltamos de lá para cá só de malas também. Quando você toma essa atitude,
E é difícil para nós falarmos dos filhos, porque parece nepotismo, né? Parece que você está chamando para perto os filhos. Mas assim, eu não posso negar diante de Deus o meu orgulho da minha esposa, porque assim como nós fomos dedicados ao Senhor quando nascemos por nossos pais, nós dedicamos nossas filhas ao Senhor e dissemos: Senhor, que elas se casem com alguém que entenda o chamado teu na vida delas. E hoje, quando a gente vê as duas, com os maridos e os filhos envolvidos no reino de Deus, trabalhando dentro da casa de Deus, completamente envolvidos, os dois têm formação secular, mas os dois também foram fazer quando se casaram. Nós os mandamos para o Texas, lá estudaram, de lá voltaram para Orlando, serviram como copastores, depois foram para Las Vegas e dirigiram a igreja lá e voltaram para Orlando. E quando eu voltei para o Brasil, eles ficaram lá, e esse tempo inteiro a Aninha basicamente viveu 6 meses no Brasil, a vida inteira. Chegou lá com 1 ano de idade, está com 35, não é? E 37. E a outra também, que foi com 4 anos e nunca mais voltou. Então, eles sabem do que nós estamos falando, o que é deixar pai e mãe. Já deixaram pai e mãe, como eu deixei aqui, como a Ângela deixou, e eles deixaram quando ficaram lá e nós viemos, e agora deixaram a irmã, que está lá ainda, a outra minha filha, que é mais séria, ainda falou assim: vocês vão atrás de papai, já sei. E eu falei: não, não estão vindo atrás de papai não, eles decidiram vir. Mas ela chorou, falou: a única irmã que eu tenho, com os únicos sobrinhos que eu tenho, filhas da minha irmã, papai está levando para longe. Eu falei: não estou levando, eu estou apreciando que estão vindo, né? E estou orando para que o coração dela, quem sabe ela está me assistindo agora, se quebrante para entender isso. Mas por que estou falando isso, irmãos? Para que vocês entendam que aquilo que talvez você nunca tenha passado, porque nunca mudou de um estado para outro, de uma cidade para outra. Alguns aqui, quem sabe, um dia deixaram casa de pai, mas podia ir no domingo. Você morar num outro país, você não pode vir no domingo, né? Você tem que escolher se pode. Às vezes, se o documento permite, vir uma vez no ano. Aí, às vezes, tem o documento, mas não tem o dinheiro, porque os bilhetes são caros. Então, deixar pai e mãe por amor a mim, disse o Senhor. Não foi por uma super proposta que se fez, oferecer um dinheiro alto, não, isso eu não posso negar. As ofertas lá são sempre muito melhores do que aqui. Só de aluguel de casa eles pagavam $2.500, era isso? Então você tem que ganhar bem para poder pagar um aluguel desse. Então as propostas, por serem em dólares, são mais altas. E aí, quando eles hoje fazem isso e disseram: não, a gente quer servir ao Senhor na Oásis, quer estar contigo e tal. Então, como pais, nós nos orgulhamos dos filhos que criamos com toda a humildade, mas criamos e entregamos ao Senhor, e a gente vê o Senhor pegar e pedir. Você não pode oferecer ao Senhor quando o bebê nasce, dizendo: Senhor, é teu, e amanhã o Senhor diz assim: eu quero ele para missionário. Eu falo: não, eu quero ele para médico, eu já programei tudo, estou até guardando dinheiro para pagar a faculdade para ele. O Senhor diz: não, mas eu chamei para outro, você me deu quando ele nasceu. Quando oferecemos essas filhas ao Senhor e depois reconhecemos no casamento, mais uma vez essa entrega, a gente sabia que o Senhor é que assume o controle, e nós estamos falando isso desde o início. Lembra que eu disse que o dízimo é uma aliança que se estabelece em que Deus passa a ser o seu dono. Você passa a ter o Senhor como seu dono. Então, era disso que o Senhor estava se referindo a Pedro, falando a Pedro, quando ele disse: Pedro, como resposta ao que você me perguntou, se alguém deixar qualquer coisa para trás em meu nome, por amor de mim, ele vai ter 100 vezes aqui e vai ter na vida eterna. Quando é que se cumpre, irmão? Na própria vida de Jesus. Jesus, que era sozinho como Filho de Deus no céu, ainda que não usasse esse termo, mas quando ele desce por amor de mim e por amor a você, ele vem, padece, morre por nós, mas o preço da entrega dele rendeu a ele bilhões de irmãos que hoje ele está preparando para levar para viver na glória com ele. Então, essa entrega que Deus solicita que você faça, que Jesus passou para os discípulos, ela se multiplica, e aquilo que ele falou: receberá 100 vezes aqui e a vida eterna. Então, quem não renuncia ao que tem, não pode ser discípulo de Jesus. Você entendeu isso? Jesus era muito mais claro do que nós. Jesus deixava as coisas bem claras, e hoje isso não acontece. Por isso que algumas pessoas vêm a Jesus e, quando começam a enfrentar dificuldades ou perdas, elas ficam magoadas ou confusas e dizem assim: o que eu fiz de errado? Você já viu um crente bom dizendo assim para você: não estou entendendo porque eu estou passando essa luta. Não está entendendo porque você não lê a Bíblia, porque Jesus falou assim: no mundo, deixa eu te garantir algo, tereis aflições.
Ele não disse, gente, pode ser. Ele falou, talvez. Não, ele falou, no mundo tereis aflições. Garantia, você vai ter aflição. Você não está passando aflição agora? Prepara, irmão, ela está chegando. Saiu de uma, pega um fôlego, que vem outro a caminho. Você vai passar aflições. Só que elas não são a morte da árvore, elas são a poda da árvore. Você fica melhor. A árvore, quando ela perde as folhas e os galhos ficam desnutridos, parecendo que vão morrer, daqui a pouquinho as folhas aparecem, reverdecem, o fruto aparece, aí você diz, é outra estação. A poda, ela não acaba com a árvore. Cada luta que passamos, a gente cresce mais, como aquele hino que a gente canta, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, quando você vem a Jesus, esteja certo disso. Você que se batizou semana passada, você que estava chegando para Jesus agora, você não pode estar perguntando, onde está o Senhor nessa situação? Está na sua frente. Se você é seguidor de Jesus, Ele está na sua frente. Se você passar por um vento, Ele passa contigo. Ele disse, não vos deixarei, não vos abandonarei. Você passar pelo fogo, não te queima. Passar na água, você não afoga. Eu vou estar contigo. E se eu morrer, eu continuo contigo. Você vai estar comigo para sempre. Então não há essa garantia, vem para Jesus, que aí é vida mansa daqui para frente. Não, irmãos. Um muçulmano, ele pode ter uma vida mansa enquanto ele não aceitar Jesus. O dia que ele disser para a família, eu não estou seguindo mais Alá, eu estou deixando Maomé, eu conheci Jesus, a coisa pega para ele na hora. Ele é açoitado pela família, ele é abandonado pela família, ele é entregue para o governo, e se ele não fugir, ele morre. Como é que é? Você recebe Jesus e a coisa pega? É a promessa que ele falou. Qualquer que não deixar todas essas coisas por amor de mim, não é digno de mim. Eu queria estar falando sobre um pouquinho disso hoje, a teologia do deixar. O que você já deixou para trás por amor a Jesus? O que você tem deixado por amor a Jesus? Abraão, pela fé, diz Hebreus 11, saiu de Ur sem saber para onde ia. Qual foi a última vez, meu irmão, com sanidade mental, que você saiu de um lugar para outro sem saber para onde ia? Aquele casal amigo nosso, Rodrigo e a Lu, eles, depois de economizarem e investirem bastante, eles se dão ao luxo de viajarem daqui para Paris e sem passagem de volta. E aí diz, se a gente gosta, a gente fica um tempo. De não, a gente vai para a Noruega, da Noruega a gente vai para as Malvinas, para as Maldivas, e de lá a gente vai. Quanto tempo a gente vai ficar fora? A gente fica quanto tempo nós nos preparamos para isso, um casal sem filhos, organizados financeiramente. Mas não é o normal você sair da onde você está sem saber para onde ir. Agora você imagina Deus, que ainda não tinha se revelado como nós o conhecemos hoje, sem cultos, sem internet, sem profecias. Deus aparece a Abraão lá em Ur dos Caldeus, um lugar super próspero. Abraão não estava reclamando da vida, mas ele tinha no coração o desejo de conhecer mais do Altíssimo, do Soberano, do Criador de todas as coisas. O Senhor se manifesta e diz, Abraão, estou contigo, tenho um plano para você, você vai ser pai de multidões, gerações virão de ti. O Senhor, olha a minha idade. Olha quantos anos eu tenho? 75. E minha esposa é estéril. Não, tudo bem, rapaz, passa por cima disso. Eu escolhi vocês. Eu gosto de coisas difíceis para glorificar meu nome. Então eu vou pegar um cara já idoso com uma mulher estéril e vou fazer deles pais de uma multidão. Amém, Senhor, estamos aqui. Não, mas não é aqui. Você tem que sair daqui. Para onde? Para um lugar que eu vou te mostrar. Saíram, diz Hebreus 11, 8. Abraão, pela fé, saiu de Ur sem saber para onde ia. Deixou Ur para trás. Moisés deixou o palácio e se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, porque tinha em vista uma recompensa, diz Hebreus 11, 24. Ruth deixou seu povo, sua terra, seus deuses, para seguir uma sogra viúva e sem recursos, crendo numa recompensa maior. O que aconteceu? Se casou com Boaz e entrou para a genealogia de Jesus. Mas teve que deixar sua terra, teve que deixar sua parentela. E tantos outros exemplos que a Bíblia diz. Mas eu queria falar um pouco sobre que coisas que nós precisamos deixar. O mesmo livro, a Carta aos Hebreus, diz assim no capítulo 12, verso 1. Nós que estamos rodeados de tantas testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia.
Primeira coisa que nós precisamos deixar são os nossos pecados e embaraços. São coisas diferentes, irmãos. Pecados, a palavra pecado significa errar o alvo. São coisas que contrariam a vontade de Deus, coisas que Deus não aprova. E embaraços? Embaraços são coisas que te embaraçam na caminhada. Um atleta, ele não pode correr com um tênis com o cadarço solto, porque isso pode embaraçar e derrubá-lo. É um pecado? Não, mas é um embaraço. Ele não pode se dar esse luxo. A gente tem um irmão lá na nossa cidade onde moramos, lá nos Estados Unidos, um querido, e ele, esses dias, ele por causa do Alzheimer, ele saiu caminhando, se perdeu, entrou na mata. Isso foi uma notícia nos Estados Unidos. A polícia veio com os cães farejadores e passaram a noite inteira sem saber onde ele estava, a vizinhança toda procurando, até que os cães acharam ele. Por não saber voltar para casa, entrou num jipe, passou umas horas no jipe, numa friagem de 0 grau lá nos Estados Unidos, ele sem roupas apropriadas, a família pensando que ele tinha morrido, mas acharam um homem, ele foi internado, já saiu, estava voltando para casa. Mas eu lembro um dia num culto que ele falou: pastor, eu sou crente. Ele era um presbítero lá da Assembleia de Deus. Ele falou: eu sou crente, sou presbítero há muitos anos, mas a palavra de hoje me tocou, porque eu falei sobre embaraços, e ele disse assim: eu tenho todos os exemplares da revista Placar, que falava sobre futebol. Eu tenho todos os exemplares. Se tocarem num exemplar daquele, é uma guerra lá em casa. Mas hoje eu vou voltar para casa e eu vou dar fim naquela coleção. Ela é um embaraço na minha vida. Eu leio mais sobre os jogadores antigos do que sobre a palavra de Deus. Eu gasto mais tempo com a minha coleção do que com a presença de Deus. Era um embaraço, irmãos. Não havia pastor que pudesse acusar: essa revista aí é do maligno, hein? Isso é diabo puro. Não. Ele comprou, ele começou a colecionar quando ele não conhecia Jesus e continuou colecionando. Há coisas que eu não posso dizer, isso é um pecado na sua vida, mas você sabe o que é um embaraço. Quem sabe, para vir para a casa de Deus, você diz: não, é nesse tempo, para os que rodam de carro de aplicativo, é uma hora boa para ganhar dinheiro, domingo de manhã. Mas se tiver um jogo acontecendo do seu time, não tem cliente que te ache nesse horário, irmão. Não tem cliente. Crente que às vezes não consegue dizimar porque é pesado, mas é sócio torcedor e paga um clube caro que não precisa do seu dinheiro. Isso é um embaraço. Isso é um embaraço. Para dar R$10 de oferta para ajudar o Mefibosete, que atende 30 e tantas crianças com necessidades especiais o mês inteiro aqui, você acha que não pode, mas você paga 90 de aplicativo para sua televisão, ter filme coreano que você não sabe falar, filme inglês que você não consegue ouvir, mas você paga um canal caro para ter lá. Eu tenho lá em casa, porque é claro, me dá um Netflix. Desde que eles chegaram dia 28 de dezembro, eu falei assim: tem um filme que foi indicado ao Oscar, que é Sonhos do Trem. Eu queria assistir com eles, até hoje eu não consegui assistir, porque a igreja me ocupa, a palavra de Deus fala: não, meu Deus, agora não dá. Ou então, quando eu quero assistir, a neta fala: vovô, assiste esse desenho comigo? Assisto. Aí eu vou assistir o desenho com a neta, mas não assisto o filme que a gente está querendo assistir. E tem gente que consegue pagar 90 por mês de aplicativo de streaming, nem sabe falar a palavra, mas tem streaming, para ver filmes que nunca vê. Mas aí quando diz assim: irmãos, o Mefibosete, sabe quem mantém o Mefibosete, irmãos? Doações de outras pessoas, e a nossa igreja que mantém o Mefibosete, para manter as portas abertas, para receber as famílias, crianças que chegam aqui com fome, a gente tem lanche para eles. Está aí a Cleide de secretária a semana inteira. Quarta-feira, desmonta o Mefibosete, porque agora tem que arrumar as classes infantis para a noite. Quando chega quinta de manhã, monta tudo de novo. Em sábado, domingo, tem que estar tudo pronto para a igreja. Como é que isso está acontecendo? Essa semana tem uma deputada que vem aqui, quer visitar. Como é que vocês estão fazendo? Vai lá para ver. E às vezes você regula, porque tem um embaraço na sua vida. O que nós precisamos deixar? Pecados e embaraço. Pecado você entende. E a Bíblia diz: uma nuvem de testemunhas que nos observam, como num estádio. Você está lá no meio, mas tem um estádio cheio. Pecado e embaraço que tão de perto nos rodeiam. A primeira coisa que você precisa deixar é isso: pecados e embaraços. Segundo, você precisa abandonar suas mágoas. Hebreus 12:15 diz assim: que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine a muitos. O problema da raiz da amargura é que ela não trabalha isoladamente numa vida, ela contamina. Ela contamina.
E o escritor aos Hebreus, ele diz que você tem que deixar isso, que nenhuma raiz de amargura brote. O que a raiz de amargura promove? Ela promove mágoa, e aí você, porque se aborreceu com um irmão, se aborreceu na outra igreja de onde você veio, você já veio para cá, você já é oasiano, você já entrou nas campanhas, mas ainda você não esquece do que te disseram lá numa vez. Irmão, você tem que deixar as mágoas. Seguir a Jesus é uma teologia de deixar coisas para trás. O que a mágoa te rende? Te rende envelhecimento precoce, rugas, que você vai precisar de um bom cirurgião para tirar, não sei se você está nessa condição. Quando você pode estar mais bonito, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia. Você pensa que eu sou bonito assim naturalmente? Não, é o coração alegre, irmãos. Só isso tudo não. Mas quando você diz que há uma beleza nele, é o coração alegre. O coração alegre aformoseia o rosto. Quando você vê uma pessoa mal encarada, não é? Que quando aperta a sua mão, nem aperta. Quando você cumprimenta, irmão, tá bom. Como é que tá, irmão? Tá indo. Está indo para onde? Está indo para baixo, está indo para o fundo. Ele está sempre amargurado, sempre, esse governo, esse dinheiro, esse bairro, essa violência, isso, aquilo, é que o coração está amargurado, aí não consegue transparecer no rosto. O coração alegre, chega seu irmão aí, vê como é que está o termômetro facial dele. Agora ele riu, né? Agora ele riu para melhorar. Mágoas. A última das coisas que eu quero elencar aqui, que a gente precisa deixar: culpas, medos e remorsos. Culpas, medos e remorsos. A Bíblia diz que se nós nos arrependemos de algum pecado e o abandonamos, o confessamos e o abandonamos, nós estamos perdoados, ficha limpa, não há registro. João escreveu: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Jesus que nós estamos celebrando hoje, é fiel e justo para nos perdoar de quantos? De quantos? De todo pecado, e nos purificar de toda injustiça. Diz para o seu vizinho: sua ficha está limpa. Você não pode agasalhar culpa de um pecado que você cometeu, já se arrependeu, já confessou e já foi perdoado. Olha o que diz Provérbios 28:13: o que encobre a transgressão, olha o que diz, o que encobre nunca, advérbio de negação, não é isso? Professores aí me ajudam. Nunca prosperará. O que encobre a transgressão nunca prosperará. Você, meu irmão, que tem uma transgressão antiga que nunca confessou, e você diz: não, mas já faz muito tempo. O texto é garantido: nunca prosperará. Ah, mas já faz 30 anos. Nunca prosperará. Como você pode prosperar no ano de transbordar, você prosperar no nível que Deus quer, se você não confessa, diz o texto, nunca prosperará. Porém, o que confessa e deixa, alcança misericórdia. E essa misericórdia é o favor do Senhor. Misericórdia é miseroscárdio. É uma palavra que diz que Deus faz um coração dele miserável como o seu, para descer o seu nível, ou para trazer você para o nível dele. Misericórdia te alcança, te abraça, te traz para ele, se faz seu dono. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Em outras palavras, no céu não há mais registro. Foi muito grave o que eu fiz. Não há registro. Você confessou e abandonou. O que não pode é confessar e fazer de novo. A gente tinha uma amiga, frequentou nossa igreja por muitos anos, pelo menos 14 anos, e a gente sabia que ela fumava. E aqui não há acusação, irmãos, é apenas um registro. E ela fumava. O cheiro não negava, por mais perfume que ela colocasse, falava: é o perfume Marlboro, não tem jeito. Vinha e você sabia: ah, meu Deus, hoje ela está usando outra coisa, mas era sempre aquele cheiro. Quando abria a boca para cumprimentar, e ela era tão amável, mas ela evitava chegar perto, porque ela não queria ser denunciada pelo mau hábito do tabaco. E ela sempre dizia assim: pastor, toda santa ceia eu peço perdão, eu confesso a Jesus, eu participo da ceia,
mas no dia seguinte eu volto. O texto diz: o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não basta você confessar, você tem que abandonar a prática. Ah, pastor, sim, de vez em quando eu jogo no bicho, entendeu? É como uma revelação. Eu estou andando assim, vejo um negócio, aí eu falo, caramba, isso é um toque de Deus, esse número. Aí eu vou lá, mas aí eu lembro, depois que eu jogo, aí eu lembro, meu Deus, não posso, vou pedir perdão. Mês que vem, outra revelação, e joga de novo. Não abandonou, irmão. A Bíblia fala que a gente tem que deixar pecados, embaraços, mágoas, culpas, medos e remorsos. Como é que os medos, os remorsos e as culpas se vão? Quando você confessa e você diz: não há nenhuma acusação contra nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: portanto, não há nenhuma acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. Diz: não há mais. Fala para alguém: não há mais. Não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus. Quando o inimigo bate na porta do seu coração para acusar, quem é que atende, irmãos? Ele bate lá na porta. Aí Jesus atende: pois não? Aí você: não, eu errei o endereço, embora. Ele tinha uma acusação prontinha, deu de cara com Jesus que está dentro de você, aí ele sai fora. Porque não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Vou terminar, o tempo que você me deu eu já passei. Como é que eu deixo, pastor? Existem coisas que nós deixamos voluntariamente. O apego a um esporte. Esporte é bênção, irmãos, esporte é bênção. Mas às vezes o apego ao seu esporte é escandalosamente maior do que o seu apego por Jesus. Como é que eu deixo? Há coisas que nós deixamos voluntariamente. Apego por um esporte, um relacionamento fora do casamento, um mau hábito, nós deixamos voluntariamente. Segunda maneira de deixar, na teologia de deixar: existem coisas que a vida tira de nós. Um emprego que você perde, a saúde que já não é perfeita, um ente querido que se vai. Mas você não morre por causa disso. O Senhor é contigo e você sobrevive. Perdeu um emprego, Deus te dá um melhor. Perdeu um parente, Deus te dá consolo. Saúde não está boa, você pode recuperá-la com a ajuda de Deus. Alguém diz amém? Amém. Mas existe uma outra maneira de deixar. Existem coisas que Deus pede que você entregue, como Abraão entregou Isaac. Imagina tantos anos esperando um filho, aos 100, o velhinho. Imagina pastor Célio com 87, chegar aqui quarta-feira e dizer: pastor, tem que contar uma benção. Contar uma benção. Marlita grávida. Até ela riu. Marlita grávida. O que a gente faz agora? Curte. Agora você põe aí mais 23 anos em cima. Abraão com 100. A Bíblia diz que Sara, que era estéril, agora passou da hora. Agora já não era fértil. Se ela fosse curada de esterilidade, ela agora não tinha condições, porque o organismo dela já não tinha capacidade de gerar. Aí ela chega e diz: Abi, a intimidade dela e Abraão: Abi, meu filho, diga, Sarita, novidade para você, família está crescendo. Que é isso? Que é isso? Eu estou com 100. Aos 100 anos, depois que ele cria esse menino, ele começa a entrar na puberdade, andando com o pai, vai na tosquia, vai comprar um negócio, vai vender outro, vai contratar um empregado, vai decidir por uma terra, ele aprendendo com o pai para ser o sucessor, porque o pai já está velhinho, com 113, andando com um garoto atrás. Imagina um coroa de 113 e um moleque de 13 dando trabalho, querendo correr, querendo fazer, e o velho tentando acompanhar. Aí Deus fala: Abraão, você é meu amigo? Sou. Tem um pedido para fazer qualquer coisa. Cuidado com suas respostas. Eu quero o garoto. O garoto é seu, já dediquei. Não, eu quero o garoto em sacrifício. Há coisas que você deixa voluntariamente, outras a vida tira de você, e algumas Deus pede que você entregue. Algumas que você precisa renunciar. Agora é interessante que quase sempre quando Deus te pede alguma coisa que você tenha que entregar, Ele te pede ou para devolver melhor, ou para substituir por algo ainda melhor. Onésimo está aqui para lembrar uma passagem bíblica, um livrinho, Filemão. Filemão tinha um empregado, um escravo, que fugiu dele,
E Filemão conheceu Jesus através de Paulo. O escravo fugiu. Na fuga, acabou passando por Roma, acabou visitando Paulo, quem sabe por causa das constantes visitas que Paulo fazia à casa do seu Senhor, ele acaba, ou porque foi preso também, ou porque foi visitar Paulo, e quando ele é visitado, Paulo ministra para ele, e aí Onésimo se converte, e aí Paulo diz, agora eu quero que você volte à casa do seu patrão, e leve essa carta, e Paulo manda uma carta para Filemão, diz, Filemão, você me deve sua vida, porque eu trouxe você para Jesus. Estamos entendidos? Estamos entendidos. Então deixa eu te pedir um negócio. O cara que eu estou mandando com essa carta já te deu trabalho, já foi seu empregado. Você perdeu. Quem sabe você ofereceu uma recompensa por ele. Eu estou te mandando ele de volta. Só que agora não é um escravo que volta, ele é um irmão seu. Ele conheceu Jesus assim como você conheceu. Vocês dois são meus filhos espirituais. Eu quero que você o trate como um membro de família. O homem que pensou que tinha perdido um escravo ganhou um irmão na família. Só o Senhor faz isso. Você pensa que perdeu, mas Ele toma para te devolver em condição melhor. E a recompensa? 100 vezes nessa terra, e quando deixamos tudo, Ele ainda que nunca nos deixa, nos dá a eternidade. Quero terminar enquanto você fica de pé com duas perguntas. Você já deixou algo precioso por Jesus? Já deixou algo precioso por Jesus? Segunda e última pergunta, enquanto meu louvor sobe aqui. Há algo que você ainda precisa deixar? A gente está terminando essa reunião, são 2 horas e 17 minutos de reunião, com Santa Ceia, com comunhão, mas deixa eu te fazer essa pergunta que vale $1 milhão. Há algo que você precisa renunciar nesse dia, 1º de fevereiro, para arrumar o mês todo, o ano inteiro, a vida inteira? Há algo que você precisa renunciar? Você não precisa dizer o que é, mas no seu coração o Espírito Santo está dizendo, está na hora de você renunciar a isso. Renunciar a um jeito, renunciar a um hábito, renunciar a uma prática, renunciar a um vício, que você diz que não é vício. Eu tinha um membro na minha igreja, ele era um coreano, e ele fumava, mas era um homem de Deus, irmão, e depois ele se tornou meu patrão, ele me deu um emprego para motorista de caminhão. Você pensa que eu nunca fiz isso? Já fui motorista de caminhão. E aí, eu dizia para ele assim, Dong, qual era o nome dele? Dong, isso aí é um embaraço que você tem. Ele dizia assim, não, isso aqui não é vício não, pastor. Aí eu dizia, tudo bem, então já que a gente está trabalhando junto, não é um vício, não, essa semana você não fuma, tá bom? Porque você não é vício, vício é aquilo que te oprime. Essa semana a gente está trabalhando junto, você não fuma. Ele falou, aí você me quebra as pernas. Eu falei, não, mas não é um vício, rapaz, não é um negócio que você ganha dinheiro para fazer, aliás, você gasta. E pela primeira vez ele disse, eu nunca tinha pensado. Eu falei, você é um escravo disso, cara, e você nem nunca notou isso. Há coisas que estão te escravizando porque você permitiu, você pôs a tornozeleira. Ninguém pôs em você, você pôs a tornozeleira e se tornou uma amarra na sua vida, que não te permite voar. Deus está te chamando para esse ano voar, decolar finalmente, mas a tornozeleira não te deixa, te agarra a essa terra. Essa é uma hora para você abandonar e entregar para o Senhor. Algo você precisa renunciar e entregar ao Senhor. Você tem alguns segundos para tomar essa atitude, sair do seu lugar, vir à frente. Ninguém vai perguntar o que você está deixando, mas você sabe o que você vai deixar no altar do Senhor. Eu te garanto que isso vai modificar a sua vida. Enquanto nós cantamos, você tem alguns minutos para tomar essa decisão. Nós te louvamos pelas decisões que foram tomadas no dia de hoje e por aquelas que ainda virão, Senhor. Todo embaraço que é abandonado, mágoa, raiz de amargura, coisas que são deixadas agora, culpas são abandonadas agora porque elas já não têm lugar, Senhor, no coração perdoado. Remorso dá lugar à alegria da salvação, Senhor, do perdão recebido. Nós abençoamos essas vidas, Senhor, e declaramos um novo começo, um novo ciclo, Senhor, dando start no dia de hoje para a glória do nome do Senhor. E abençoamos o teu povo com paz, declarando, Senhor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. E todo o povo de Deus diz amém.